Então agora que nós já conhecemos as principais particularidades do funcionamento das comissões, já encaminhando para o final, nós vamos estudar alguns dispositivos regimentais sobre o plenário, o funcionamento do plenário. E aqui nós vamos dividir rapidamente em 3 momentos, que é o momento da ordem das sessões, o momento da discussão e o momento da votação das matérias. Então é importante compreender como que tudo isso funciona. A Assembleia Legislativa ela pode fazer diversos tipos de sessões. Sessões preparatórias, que são aquelas que acontecem no início da legislatura para eleição da mesa e início dos trabalhos. Sessões ordinárias, sessões extraordinárias, sessões especiais ou fóruns de debate, sessões itinerantes, enfim. Nosso foco aqui vai ser mais as sessões ordinárias, eventualmente alguma consideração outra sobre a extraordinária também, mas muito rapidamente sobre as reuniões ordinárias. Então, sobre as reuniões ordinárias, pode passar no próximo slide, nós temos aqui o artigo 69 que fala que elas acontecem em dias úteis, então segunda, terça, quarta e quinta-feira nós temos sessões ordinárias, nos termos previstos aqui no artigo 69, nos dias e horários especificados. Não vou me alongar aqui, mas só destacando que as sessões ordinárias de terças, quartas e quintas coincidem também com o funcionamento das comissões técnicas, incluindo Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Então, acontece essa reunião dessas comissões na primeira hora dessas sessões ordinárias. E sobre as sessões extraordinárias, elas podem ser convocadas logo após o início, aliás, logo após o término das reuniões ordinárias, se houver a convocação tempestivamente, ou então podem ser convocadas pelo presidente, como está ali disposto no artigo 70 do regimento interno. Pode passar, não vou me alongar em relação a elas. Esse gráfico aqui que eu gostaria de fixar na mente, na memória de vocês, que é em relação à ordem das sessões. Então, a sessão acontece mais ou menos da seguinte forma. Verifica-se a presença dos deputados, precisa de 1/3 dos deputados presentes, 14 deputados. Presentes 14, o presidente declara aberta a sessão. Faz-se a leitura da ata da sessão anterior, o primeiro secretário em seguida faz a leitura do expediente, que é os matérias, documentos, ofícios vindos de outros órgãos, outros poderes, enfim. Em seguida abre-se o espaço para apresentação de matérias. Lembra-se que no gráfico anterior nós vimos que existe um momento em que o parlamentar tem que apresentar o projeto dele em sessão. É nesse momento aqui de apresentação de matéria, pareceres, projetos, requerimentos, enfim. Em seguida tem lugar a questão do pequeno expediente, que são pequenas manifestações parlamentares que acontecem, pode ser de assunto livre, até 9 deputados. Então é um momento em que o deputado tem ali a plena liberdade para falar o que bem entende. Em seguida nós temos a leitura dos projetos apresentados na sessão pelo primeiro secretário. E por fim, a ordem do dia. Na ordem do dia é quando efetivamente vão ser discutidos e deliberados as proposições legislativas, aqueles lá do artigo 18 da Constituição Estadual. Então aí precisa ter o quórum de maioria absoluta, 21 deputados presentes. E a discussão parlamentar, que é um momento final de até 20 minutos no final das sessões. Pode passar. A fase de discussão. O deputado só poderá falar, então, para apresentar projetos, requerimentos, pareceres, emendas e sobre proposição em discussão e demais funções que guardem respeito ao processo legislativo em si. Pela ordem ou questão de ordem ou para encaminhar uma votação, um pequeno expediente, enfim. Aqui eu vou focar mais na parte de projetos, Existem, enfim, outras questões de discussão, mas focar mais na parte de projeto. Então, por exemplo, na fase de discussão e encaminhamento do voto, o deputado precisa se inscrever. Pode haver a discussão, segundo o regimento, de até 9 parlamentares inscritos
previamente para discutir aquele projeto. E é necessário que se obedeça aí a uma regra de proporcionalidade partidária, para que não haja preferência por nenhum grupo político ou ideologia política. Então, como a Casa deve promover o amplo debate da matéria, existe essa preocupação com a proporcionalidade partidária. Sugiro aqui também ver os artigos 95 a 99, que eu não trouxe na transcrição, mas que recomendo a leitura também. Ainda sobre a discussão, no próximo slide, é importante destacar aqui no 102 que o deputado ele tem que se limitar à questão que está discutindo, não pode falar sobre o vencido, ou seja, sobre uma questão que já foi encerrada, já foi objeto de debate ou às vezes até de votação. Então o deputado tem que manter a sua postura de forma estrita com o objeto daquela votação. Linguagem própria, respeitar o prazo, né? O artigo 103 fala dos prazos que o deputado deve observar no momento de sua fala, para a parte, para a discussão, para encaminhar voto. Não vou aqui ficar lendo cada um deles, mas apenas para destacar que existem essas regras em relação à fala do deputado em plenário. Pode falar. Em relação à discussão, é interessante observar que pode ocorrer algumas intercorrências, como por exemplo o à parte, que é quando um deputado pede um pequeno espaço da fala de outro deputado que está com a palavra. Então depende de uma aquiescência, de uma concordância do parlamentar que está no uso da palavra, né? E tem algumas restrições ali para a questão do à parte, por exemplo, não pode apartear o presidente, e se o orador não permitir, obviamente, também não é concedido o à parte. Pode seguir. Ainda no campo das intercorrências, no momento da discussão, pode ser solicitado o adiamento da discussão de uma determinada matéria. Então é importante destacar que o adiamento tem que ser solicitado ainda na fase de discussão, né? Uma vez encerrada a discussão, não mais se admite a possibilidade do adiamento. E apenas um requerimento é suficiente para que o adiamento ocorra. Então, se 10 deputados pedem o adiamento da matéria, obviamente vai ser votado aquele primeiro requerimento, os demais ficam prejudicados. Existe também a figura das questões de ordem, que são bastante comuns na prática do parlamento. Não é uma intercorrência apenas da fase de discussão, ela pode ocorrer na votação também, em outros momentos, mas é quando o parlamentar postula a correção de algum erro no procedimento ou a violação a algum dispositivo do regimento, ele solicita a questão de ordem para que o presidente determine a repetição do ato ou a correção para que seja sanado o vício de violação ao regimento. Pode passar. E por fim, nós temos a parte da votação. A votação ela pode se desenvolver basicamente de 3 formas. Existem 3 processos de votação, que é o simbólico, o nominal e o secreto. O procedimento simbólico é aquele em que os deputados permanecem sentados e apenas os que forem contrários se levantam ou se manifestam ali na forma do regimento, né? Nós temos alguns desafios nessa pandemia, por exemplo, como que você vai fazer o processo simbólico num contexto de ausência dos deputados fisicamente. Agora, as atividades já foram relativamente retomadas, mas ainda é comum, e era mais comum no início da pandemia, que os deputados se manifestassem via chat, os contrários, né? Foi desenvolvido um recurso aqui pela Diretoria de Tecnologia da Informação para permitir essa votação virtual. Então a pandemia ela trouxe alguns desafios, mas o regimento está sendo respeitado conforme as limitações e adaptando-se conforme necessário. A ideia do simbólico é essa. A votação nominal é aquela em que ocorre pelo painel eletrônico, ou seja, cada deputado vai ter identificado lá no painel qual foi o seu voto, se foi favorável à matéria, sim, ou contrário, que é o não. Desafio também da pandemia, né, que teve que adaptar o painel eletrônico para votação à distância. Pode passar. A votação nominal, então, ela depende
de requerimento dos deputados e deve ser apresentado no momento da discussão, aprovado por maioria simples. Ou seja, a regra é o simbólico, apenas quando o deputado expressamente requer, na forma regimental, no tempo oportuno da discussão, e uma vez aprovado é que vai se fazer a votação nominal. O artigo 89 também trata um pouco sobre a votação nominal, dizendo que não pode requerer indefinidamente, requerimento de votação nominal, né, que tem um limite para isso. O artigo 90 fala sobre a votação secreta, que é nos casos previstos na Constituição Federal, Estadual e no regimento, né, e também depende de aprovação da maioria. Pode passar. O resultado da votação simbólica, é interessante observar, pode ser questionado por algum deputado. Então, se ele questionar que eventualmente não havia quórum para deliberar, ou que, enfim, quer solicitar um procedimento de votação nominal para averiguar se realmente foi correto o resultado da votação simbólica, existe um procedimento também e existe essa possibilidade para que o deputado suscite essa dúvida e requeira ao presidente a realização da votação nominal, identificada então no caso, né? Pode passar. Então, com isso, nós encerramos por aqui. Gostaria de agradecer muito a atenção dos participantes desse Politizar e colocar toda a Procuradoria, em especial a Seção de Assuntos Legislativos da Procuradoria, à disposição para eventuais dúvidas que se fizerem necessárias, porque o tema é bastante amplo, então a Procuradoria está de portas abertas para auxiliar no que for necessário. Muito obrigado.